Olá, meu nome é Diego, sou professor aqui do Centro Educacional de Paulo e vou ministrar a disciplina de matemática. A unidade 1, iremos aprender o Teorema de Pitágoras. Sim, quem foi Pitágoras? Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que viveu aproximadamente entre os anos 570 e 495 a.C. Pois é, fez muitas descobertas assim na matemática. Foi um bom matemático e um bom filósofo. Mas vamos ao que interessa. Vamos estudar o teorema dito dele, né? Teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras a gente usa muito, a gente só usa isso daqui, ó, os triângulos retângulos para o teorema de Pitágoras. Bom, triângulos, eu acredito que vocês já saibam o que sejam, certo? Agora, o que vem a ser um triângulo retângulo? Bom, a gente vai descobrir daqui a pouco. Por enquanto, só por curiosidade, temos que o seguinte, os triângulos retângulos têm uma importância na nossa vida, né? Pois aparecem nas construções, nos trabalhos de topografia e agrimensura. Para aqueles que não sabem o que são topografia e agrimensura, basicamente, vamos trabalhar com medição de terras, campos, ou algo assim, ou estuda uma região, essas coisas. Então, continuando. Nas situações em que é preciso calcular distâncias inacessíveis, etc. Embora sejam figuras simples, o estudo das relações entre seus elementos pode ser bastante útil. Ok? Então, vamos lá. A gente vai, no próximo slide, descobrir o que é um teorema de Pitágoras e também o que são os triângulos retângulos. Bom, os egípcios antigos, eles usavam uma corda, né, de 12 nós, igualmente espaçados e esticados de modo a formar um triângulo. Percebam que eles fizeram um triângulo, na verdade fizeram um triângulo retângulo. O que define um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é aquele que possui o ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus, que fica bem aqui, ok? Bem aqui esse quadrado e esse ponto, ok? Tem que fazer um quadrado certinho, tudo bem? Vai ser 90 graus. Aqui não daria, aqui em cima não dá certo, nem aqui, beleza? Ângulo de 90 graus. Para aqueles que não lembram, ângulo de 90 graus ou ângulo reto, dá no mesmo? Vamos fazer aqui o seguinte. A gente vai fazer um círculo, ou tentar fazer um, né? Ok, imagina que isso é um círculo, ok? A gente sabe que quando alguém faz uma volta completa, dá uma volta completa no círculo, percorre, faz o quê? 360 graus, correto? Uma volta completa, 360. Tudo bem? Ok. O círculo aqui, ele está dividido em 4 pedaços, correto? É esse pedaço, mais esse pedaço, com esse pedaço e esse pedaço. Aí eu pergunto então, se o círculo completo vale 360, quanto que vale cada um desses pedaços? É fácil. 360 dividido por 4, que vai dar 90 graus. Então, repare que aqui, ó, ângulo de 90 graus. Aqui também, ângulo de 90 graus. Aqui, ângulo de 90 graus. E aqui também, ângulo de 90 graus. Ok? Beleza? Basicamente, para você ter um ângulo de 90 graus, você precisa ter duas retas perpendiculares. Sim e assim. Retas, ok? Duas retas. Ok? Duas retas perpendiculares para que se tenha um ângulo de 90 graus, ok? Tranquilo? É isso. Então, um triângulo retângulo possui o ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. Tá certo? Os gregos antigos, então, descobriram uma relação interessante nesse triângulo. Vamos estudar um pouquinho mais aprofundado no próximo slide. Bom,
Os gregos perceberam que, uma vez construídas regiões quadradas sobre os lados de um triângulo retângulo, a soma das áreas das regiões sobre os catetos é igual à área da região sobre a hipotenusa. O que isso quer dizer? E o que são catetos e o que é hipotenusa? Bom, vamos lá. O que temos aqui? Bom, temos 3 quadrados e no meio, exatamente no meio, nós temos o quê? Um triângulo retângulo. Está vendo o ângulo de 90 graus? Vem aqui. Então, o ângulo de 90 graus. Então, ele é um triângulo retângulo. Ok? Então, você deve estar se perguntando, toda vez que um triângulo tiver um ângulo de 90 graus, ele é triângulo retângulo? Exatamente. Exatamente isso. Tudo bem? Beleza. Agora que você já achou o ângulo de 90 graus, ou ângulo reto, o que é cateto? Catetos são aqueles que encostam no ângulo de 90 graus, ou seja, são os lados que encostam no ângulo de 90 graus, que nesse caso é o lado A e o lado B. Os lados que estão encostando no ângulo de 90 graus, esses são os catetos. Esses são os catetos. Enquanto o lado que não encosta, ó, esse lado aqui, ele não encosta, o lado C, ele não encosta no ângulo de 90 graus. Ele é de frente ao ângulo de 90 graus. É o quê? É a hipotenusa. Tranquilo? É isso. Então, os catetos são os lados que encostam no ângulo de 90 graus, enquanto que a hipotenusa eles não encosta no ângulo de 90 graus. Ok? Fica oposto, fica de frente. Tá certo? Então, vamos lá. O que quer dizer, então, essa fórmula matemática bem aqui? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Como assim? O que está dizendo? C a gente sabe que é a hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, C igual ao quadrado, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Em outras palavras, a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Vamos ver, como assim, explicando melhor, quanto que vale esse lado A? Ó, nós temos 3 quadrados, então o A vale 3, então vai ficar 3 elevado a 2, mais, quanto que vale o B? O B tem 1, 2, 3, tem 4 quadrados, então 4 elevado ao quadrado tem que ser igual a, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, correto? Vai ficar 5 ao quadrado. Vamos ver se essa igualdade está correta. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25. Tudo isso é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, vai dar 9. Mais 4 vezes 4, 16. Quanto que é? 9 mais 16 é 25, então, ou seja, isso aqui está correto, está certo? Está correto. Então, isso aqui nos mostra o teorema de Pitágoras, que todo triângulo retângulo, ele obedece essa lei aqui. Essa lei que se chama o teorema de Pitágoras, ok? Então, basta você saber que a hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Repare que aqui em cima também deu 25, que é a hipotenusa, aqui deu 16 e aqui deu 9, que é a mesma coisa daqui, o 9 mais 16 que deu igual a 25. Ok? Tranquilo? Então, vamos continuar. Então, aqui temos o enunciado do Teorema de Pitágoras que diz o seguinte, ó, se um triângulo retângulo tem os catetos de medida B e C e a hipotenusa de medida A, então A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? E o Teorema de Pitágoras é enunciado da seguinte maneira, enunciado sem demonstração matemática, apenas escrito.
Em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, ok? O que isso tudo quer dizer? É aquilo que eu acabei de explicar, Teorema de Pitágoras, ok? Aqui está demonstrando uma notação matemática, enquanto aqui está enunciando sem nenhuma demonstração matemática, sem aquela linguagem matemática, ok? Escrita, apenas uma forma escrita. Tudo bem até aqui, né? Vamos continuar. Aqui reforça o que é cateto, o que é hipotenusa. Só relembrando mais uma vez, cadê o ângulo de 90 graus? Está bem aqui. Então, ou seja, quem são os catetos? Os catetos é o B e o C, ou seja, os catetos é o B e o C. Por quê? Porque B e C está encostando no ângulo de 90 graus, enquanto que o A é a hipotenusa, ok? Hipotenusa. Beleza? E o que diz mesmo o Teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Vamos em frente. A seguir, nós vamos aprender algumas demonstrações e regras que também existem no triângulo retângulo e que pode ser demonstrado, assim, provado, né? Aqui vamos começar com uma pequena demonstração. Então, a princípio vamos imaginar uma reta que irá sair do vértice A. No caso, o vértice A é aqui, ó, esse ponto aqui, vértice A, ok? Veja bem, não é o lado A. O lado A é isso aqui tudo. É do vértice B até o vértice C. É o vértice A, ou seja, o ponto A, o ponto. Tudo bem? Não é o lado. Irá sair do vértice A, o vértice que possui o ângulo reto, né? De maneira perpendicular em direção ao lado A. Ou seja, o que é perpendicular? É o que forma um ângulo de 90 graus. Está bem aqui, ó. Então, é esse aqui fazendo o vértice, é essa reta aqui, fazendo o ângulo de 90 graus aqui. Tranquilo? Bom, e diremos que o ponto de encontro nessa reta será D, ou seja, a pontinha aqui, a pontinha bem aqui, será o D. Tudo bem? Chamou de D, o vértice D. Então, beleza? Como é que vai ficar a figura? Vai ficar assim, ficar desse jeito. Ok? Bom, continuando então. Até aqui, só estou explicando a demonstração. O que aconteceu agora é que construiu a altura do triângulo, né, que chamou de H, a altura. Sim, a altura, igual quando você calcula a sua altura, mede a sua altura. Então, aqui o triângulo também tem altura. No caso, é esse aqui, essa altura aqui, ó. Essa é a altura do triângulo, essa reta aqui. Tudo bem? Que ele chamou de H. Chamou a altura de H. Tudo bem? Então, vamos continuar. Aí depois eu o lado A, ou seja, esse lado de cá, do B até o C. Esse lado aqui ele ficou dividido em duas partes. Não sei se você deu para perceber isso. Tem duas partes agora. Tem essa parte aqui, tem essa parte daqui e tem essa parte aqui, que ele chamou de M e de N. Ou seja, o M de Maria vai daqui até aqui. E o N vai daqui até aqui. Dividiu em duas partes, ok? Ele chamou de M e N. Tá bom? Vamos continuar então. Dá para dizer o seguinte, que os vértices B e C possuem os ângulos medindo x e y. Como assim? Vamos explicar melhor. Repare que, quando ele dividiu o lado A em dois pedaços, que ele chamou de M e N, e também com a altura,
Não sei se você percebeu, mas ele fez outros dois triângulos, ó. Ele chegou a fazer esse triângulo aqui. Ok? Tem um triângulo aqui. E tem outro triângulo aqui. Temos dois triângulos, ok? Formados. Além, claro, desse grandão, que seria o terceiro, né? A junção, juntos os dois, dá um terceiro triângulo. Ok? Até aqui não tem muito mistério, né? Então, o que acontece é que todo triângulo tem três ângulos, certo? Temos três ângulos. Todo triângulo tem três ângulos. Então, nesse caso, ele pegou esse ângulo aqui, chamou de x. Tudo bem? Aqui temos outro ângulo, ângulo de 90 graus, ok? E aqui temos outro ângulo, beleza? Ele chamou aqui esse ângulo daqui de y, enquanto que aqui tem outro ângulo também. O que aconteceu foi que esse ângulo x aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, eles possuem a mesma medida. Enquanto que esse ângulo y tem a mesma medida aqui. Mas por que isso ocorre? Porque temos em matemática uma coisa chamada de semelhança de triângulos, ok? Você não precisa relembrar isso agora. Estou apenas fazendo uma demonstração, ok? Basta que você aceite que esse ângulo aqui, x, é igual a esse ângulo x aqui de baixo, enquanto que o y, que está aqui em cima, também é igual ao y que está aqui. Tudo bem? Basta que você aceite. Foi o que ele fez aqui nessa imagem aqui. Aqui na esquerda eu fui explicando, desenhando, ok? Aqui ele já colocou mais direto. Mas o porquê disso tudo? Porque disso tudo existem outras fórmulas dentro do triângulo retângulo, além do teorema de Pitágoras, que é isso que a gente vai aprender agora, ok? Então, vamos continuar. Essa é a figura, né, que estávamos querendo chegar desde o início, pois será que iremos tirar as deduções necessárias para demonstrar a fórmula de Pitágoras, ok? Essa figura nos permite deduzir que os triângulos ABC, ABD e ADC são semelhantes entre si. Lembra que eu falei da semelhança? Então, a semelhança de triângulos, perdão, são semelhantes entre si. Aí lembra que eu disse que a gente ia aprender outras fórmulas? Então, isso nos permite fazer algumas relações matemáticas, ou seja, tem mais relações além do teorema de Pitágoras, ok? Isso aqui, esse slide basicamente só está fazendo um pequeno reforço daquilo que eu falei, ok? Não precisa ficar se preocupando ainda muito, sei, ainda está um pouco abstrato, mas quando eu for demonstrar na fórmula, vocês vão entender melhor. Então, vamos adiante. Bom, aqui ele já separou os dois triângulos, ok? Que eram formados, tranquilo? E no próximo slide, temos uma demonstração, uma prova matemática das demonstrações das regras que eu vou ensinar. Só que é o seguinte, se eu for ficar relembrando detalhe por detalhe das demonstrações, pode ser que vocês se percam muito. Então, eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou simplesmente ensinar a fórmula para vocês, ok? E vou juntar aqui os dois triângulos e vou demonstrar a fórmula de uma maneira mais simples. Se vocês quiserem mais detalhado do porquê das coisas, tem no próximo slide, ok? Aqui eu vou deixar um pouco mais tranquilo, um pouco mais simples para que vocês consigam entender, ok? Bom, primeiramente eu vou juntar esses dois triângulos, ok? Vamos lá então. Melhorar aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. Pronto. Aí aqui nós temos um menorzinho. Dá uma melhorada aqui também. Não ficou muito legal.
Ok. Temos o seguinte. Aqui nós temos o A, certo? O vértice A. Aqui nós temos o B, o vértice B. Aqui nós temos o C. E aqui nós temos o D, o vértice D. Ok? Tranquilo. Aí, aqui nós temos o ângulo, né? Aqui nós temos um ângulo. Aqui temos outro ângulo. Aí aqui temos outro ângulo. E aqui temos outro ângulo. Quem são esses ângulos? Bom, aqui é o Y. Aqui é o Y. Aqui é X. Aqui também temos um Y. Aqui também temos um X. Ok. E agora temos o que? Temos a altura H, bem aqui. Altura H. Aqui nós temos o M. E aqui nós temos o N. Certo? Aí, aqui temos o lado aqui não vértice, C. Aqui nós temos o lado B. E aqui, isso aqui tudo, né? Tudo isso aqui, né? Aqui embaixo, isso aqui tudo é o lado A, né? Lado A. Onde eu quero chegar com isso? Juntando fica mais fácil de enxergar. Vamos escrever agora as demonstrações. A primeira que a gente já aprendeu é Teorema de Pitágoras. Temos que A ao quadrado tem que ser igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado, certo? Esse é o primeiro, certo? Por que disso? Onde é que está o ângulo de 90 graus? Do grandão. Seria esse verde aqui em cima, né? Seria isso aqui, seria todo isso aqui que tem um ângulo de 90 graus. Então, ou seja, o lado A é a hipotenusa. O C e o B que encostam no ângulo de 90 graus são catetos. Beleza, então vamos para as outras demonstrações que existem. Temos uma regra que diz o seguinte: a altura, que temos aqui o H, se você pegar a altura e levar ao quadrado, tem que ser a mesma medida se você multiplicar o M vezes o N. Como assim? Não entendi. O H está aqui. Ele é a altura. O que isso quer dizer? Que a altura ao quadrado do triângulo retângulo, nesse caso aqui, é igual a M multiplicado pelo N, ok? Isso é uma relação, outra relação que existe, tudo bem? No triângulo retângulo, outra regrinha, outra demonstração matemática, ok? Além do Teorema de Pitágoras, existe essa também. Quais mais existem? Vamos ver? Existe também essa relação aqui entre o A multiplicado pelo H tem que obrigatoriamente ser a mesma medida do lado B vezes o lado C. Ou seja, o lado A todinho aqui embaixo, que é o M mais o N. Se você multiplicar esse lado A todinho pelo H, você obrigatoriamente tem que achar a mesma medida desse lado aqui, ó, P multiplicado por esse lado aqui, o C. Ok? Isso é outra relação que existe. Existe mais? Existe. Vamos para mais uma. Outra que existe temos que, se você pegar o lado C elevar ao quadrado, ou seja, este lado aqui, vai ser a mesma medida que você pegar o lado A inteiro, multiplicado pelo M, ou seja, o pedacinho aqui. Só esse pedaço aqui. Ok? Assim como do outro lado também funciona. B ao quadrado tem que ser igual a o A multiplicado pelo N.
ok? Como assim? Se você pega este lado de cá, eleva ao quadrado, você tem que encontrar o mesmo resultado do lado A multiplicado por esse pedaço aqui. Ok? Bom, essas são as relações existentes no triângulo retângulo, ok? Isso aqui é muito usado naquelas áreas que a gente falou lá no começo, ok? Bem, parece muito, né? Muitas coisas, mas não é. Vocês podem anotar essas relações, desenhar, ok? Tranquilamente. Então, vamos continuar adiante. Aqui nesse slide, gente, aqui temos as demonstrações do porquê. Como é que chega nessas fórmulas, o porquê disso. Bom, para facilitar a vida de vocês, eu decidi não entrar muito aprofundado nesse assunto, porque pode ser que confunda um pouco a cabeça de vocês, tranquilo? Então, basta, como eu disse, vocês aceitem as demonstrações, ok? Aceitem isso, as fórmulas que eu coloquei lá. Tentem memorizar, ok? E quando for cair um exercício, algum exercício, pode ser que vocês usem alguma daquelas demonstrações, ok? Então, vamos adiante. Bom, aqui temos razões trigonométricas. Isso não será estudado agora na unidade 1, ok? Aqui é mais uma forma de curiosidade para vocês derem uma olhada, ok? Razões trigonométricas nada mais é do que a gente descobrir algumas relações entre seno, cosseno, tangente, também no triângulo retângulo. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Por enquanto, nessa unidade 1 apenas teorema de Pitágoras e aquelas outras relações que eu acabei de ensinar, ok? Única e exclusivamente isso na unidade 1. Essas razões trigonométricas serão estudadas na próxima unidade, será a unidade 2, mais aprofundado, ok? Aqui é mais uma forma de curiosidade, ok? Encontrar caminhos matemáticos para a resolução de problemas de astronomia, agrimensura, navegação, construção, sempre despertou interesse humano. Então, desse tipo de especulação nasceu trigonometria. Parte da matemática se dedica ao estudo das relações entre as medidas dos lados e dos ângulos de um triângulo. Para eu poder resumir aqui para vocês até a gente chegar lá, basicamente, essas relações são muito boas, essas que a gente acabou estudando até agora, aquelas e mais o teorema de Pitágoras. Porém, vai ter alguns exercícios que, mesmo com aquelas relações, com aquelas regras, não será possível a gente calcular algumas certas distâncias, algumas coisas, porque a gente usa também os ângulos que estão dentro. Tudo bem? Até chegar lá não precisa se preocupar com isso, ok? Então, quem quiser assim curiosidade, basta pausar o vídeo e dar uma lida, ok? Tranquilo? A mesma coisa o próximo slide. Aqui também é apenas uma curiosidade, ok? Para vocês poderem ler, dar uma olhada. Dê uma lida que é bem interessante, ok? Beleza. Muito bem. Agora chegou a hora mais divertida, a hora do fazer os exercícios, ok? Então vamos lá. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstra o esquema a seguir. Ok, tá aí os dois prédios, um tem 25 metros de altura, outro 15 metros de altura. A distância entre um prédio e outro é 40 metros. Aí ele pergunta, qual é a medida mínima do comprimento do cabo de aço? Ele está perguntando isso aqui. Quanto mede daqui, ó, de A até B? Isso aqui tudo. Quanto que mede isso aqui? Se vocês pararem para analisar, daqui aqui é 25 e aqui essa altura é 15. Então, obviamente, aqui, essa altura aqui, só fazer 25 menos 15 que dá 10. Ele já colocou aqui. Ok? Daqui para cá, o azul, aqui de azul, ele já disse que é 40. Então, já colocou aqui os 40. Tranquilo? E ele quer saber a medida de A até B. Seria esse x aqui, que eu não sei. E o que nós temos aqui que a gente já aprendeu? Teorema de Pitágoras. Temos o Teorema de Pitágoras aqui, porque aqui nós temos duas retas perpendiculares aqui, formando o ângulo
de 90 graus. Então, em outras palavras, 10 metros aqui é um cateto, 40 metros aqui também é um cateto, ok? E o x é o que eu quero descobrir, a hipotenusa. Vamos usar agora, então, o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Vamos lembrar? Hipotenusa ao quadrado, eu não lembro. Aliás, eu não lembro não. Eu não sei o valor. Então, vou chamar de x. Ele já te deu que é x. Então, hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a um cateto ao quadrado, que é 10 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 40, também ao quadrado. Tudo bem? Resolvendo a questão, nós temos que 10 vezes 10, 100, mais 40 vezes 40, vai dar 1.600, ok? Que isso vai dar igual a 1.700. Perdão, eu errei aqui. Perdão, eu errei. Isso aqui vai dar 1.700. Ok? Então, ou seja, temos que x ao quadrado tem que ser igual a 1.700. Ok. Então, o que eu faço agora para poder achar o valor de x? É simples, x está ao quadrado, né? X ao quadrado é x multiplicado por x. Ou seja, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo, que vai dar 1.700. Para resolver isso de uma maneira mais fácil, tem uma coisa que podemos usar, que é o quê? Raiz quadrada. Raiz quadrada do número 1.700. Raiz quadrada de 1.700. Isso dá aproximadamente, vamos fazer um arredondamento aqui, 41,23 aproximadamente. Mas como ele pediu assim a distância mínima, o mínimo seria 41 metros, né? Se fôssemos colocar arredondando. Muito bem. Questão 2, mais um de teorema de Pitágoras, né? Outra vez, ó, só basta achar aqui, ó, ao ângulo de 90 graus bem aqui. Ok, então já sabemos que 6 e 8 são o quê? São os catetos e x é a hipotenusa. Então, mais uma vez, vamos lá. Temos que hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ok? Isso dá, vamos lá, x ao quadrado tem que ser igual a 6 vezes 6 vai dar 36, mais 8 vezes 8 dá 64. Ok? Isso aqui vai dar x ao quadrado é igual a 36 mais 64, isso aqui é 100. Dá 100. Ok? E aí, aquela mesma coisa. X ao quadrado é x vezes x. Ou seja, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que dá 100? Você pode fazer de cabeça, né? Que isso aqui é fácil. 10 vezes 10 dá 100. E a resposta já seria a letra A. 10. Mas para aqueles que... Mas aí, outra maneira de fazer seria, para aqueles que quiserem, obviamente, seria x é igual a raiz quadrada do número 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Tudo bem? Não tem nenhum mistério, teorema de Pitágoras, ok? Vamos para a próxima questão, questão 3.
Questão 3 diz o seguinte: um avião decolou com um ângulo x do solo e percorreu a distância de 5 km na posição inclinada. E em relação ao solo percorreu 3 km. Determine a altura do avião. Então vamos lá, devagar. Vamos tentar entender o que ele está falando aqui. Percorreu um ângulo x do solo, né? Decolou, né? Ele estava, vamos supor, o avião estava aqui e ele decolou, assim, na diagonal. Ok? Beleza, ele disse que percorreu 5 km. Então, daqui desse ponto até esse ponto aqui, 5 km. Vou colocar aqui 5 km. Ok? E ele disse que em relação ao Sol percorreu 3 km. Ou seja, daqui até aqui dá 3 km. Ok? Ele quer saber, determina a altura do avião. Ele quer saber isso daqui. Ele quer saber aqui, ó. Isso daqui. Esse azul aqui, que eu não sei. Como eu não sei, eu vou chamar de x, um valor desconhecido. Ok? Bom, mesma coisa, vamos lá. Onde é que vocês acham que está o ângulo de 90 graus? Cadê o ângulo reto? Está bem aqui. Está bem aqui. O ângulo de 90 graus está bem aqui. Então, em outras palavras, o x é um cateto. X é cateto. O 3 também é cateto. Relembrando, como é que eu sei quem é cateto? São os lados que encostam no ângulo de 90 graus, ok? O que não encosta, o que está de frente para ele, é hipotenusa. Então, aqui é hipotenusa. Ok? Então, vamos lá, continuando. Usando o teorema de Pitágoras, de novo, temos que cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, diferente dos outros dois que a gente fez, a gente não vai achar a hipotenusa. E nesse, ele já deu o valor da hipotenusa. Então, vamos achar um cateto. Não tem muito mistério não, tá, gente? É um pouquinho diferente, mas não tem muito mistério. Hipotenusa ao quadrado, hipotenusa a gente sabe que é 5, então vai ficar 5 ao quadrado. Tem que ser igual a um cateto ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais o outro cateto, que eu não sei o valor que chamei de x ao quadrado. Vamos lá. 5 ao quadrado vai dar 25. 25. E 3 ao quadrado dá 9. Tudo isso somado com x ao quadrado. Aí agora aqui temos que fazer uma coisa que aprendemos lá, creio que no 7º ano, no 8º ano, sobre equações. Vocês lembram de passar para o outro lado? Aquela coisa legal de ficar passando para o outro lado? Então, basicamente é o seguinte, temos que isolar a letra. Ela tem que ficar sozinha de um lado. Como eu faço isso? É simples. Está vendo esse 9? O 9? Ele vai se juntar com esse 25 aqui. Ok? Ele tem que juntar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o 9 para o outro lado. Só que fazendo a operação inversa. Como assim? O que ele está fazendo aqui do lado direito? Do lado direito da igualdade. Temos igual aqui no meio. Lá, o 9 está do lado direito dele. Ele está somando em relação ao x, correto? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai passar para o outro lado fazendo o contrário. Como assim? Qual o contrário de soma? É a subtração. Então, ficaria basicamente isso. 25 menos 9 é igual a x ao quadrado. Ok. O que foi que eu fiz? Explicando de novo. Eu tenho que isolar a letra, certo? O x tem que ficar sozinho, que é esse daqui. A letra tem que ficar sozinha de um lado. E o que foi que eu fiz? Eu juntei o número com o número. Simplesmente peguei esse 9 e joguei ele para cá. Passei ele para o outro lado. Porém, ao fazer isso, temos que trocar a operação. Como assim?
Do lado direito ele está como? Ele está somando, ele está fazendo uma soma em relação a x ao quadrado. Então ele joga ele para o outro lado fazendo o contrário, que foi menos. O contrário de soma é menos. Então 25 menos 9 que dá 16. Quer ficar 16 é igual a x ao quadrado. Aqui a gente já viu que 16 é igual a x ao quadrado é x vezes x. Agora pensa, que número que eu vou multiplicar por ele mesmo que vai dar 16? Resposta 4. X é igual a 4. Ou, se você preferir, para aqueles que preferirem, calcule a raiz quadrada de 16, que isso dá 4. Ok. Simples assim, fácil. Então, ou seja, qual é a altura do avião? Letra D. 4 km. É isso. Tranquilo? Vamos continuar então. Questão 4. Uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sobre um muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Vamos lá então. Temos um muro. Eu vou desenhar um muro aqui. Desenhar não, vou fazer aqui. O preto, aqui é o muro. Pronto. Aqui temos um muro, tá aqui. Aqui temos um muro. Está bem? Diz o seguinte, uma escada de 10 metros de comprimento está apoiada sobre o muro. Ok. Temos aqui a escada. Aqui, ó. Temos aqui uma escada. Temos aqui a escada. Ok? Diz que tem 10 metros, então aqui nós temos 10 metros. Beleza, ele diz que a base da escada, ou seja, bem aqui embaixo, aqui, ó, bem aqui, está distante do muro cerca de 8 metros. Então daqui para cá, no azul aqui, temos igual a 8 metros. Beleza. O que temos então? Determinar a altura do muro. Ele quer saber isso aqui, ó. X. Mais uma vez, vamos encontrar o triângulo retângulo. Cadê o triângulo retângulo? Bem aqui, ó. Temos o triângulo retângulo bem aqui. Então vamos lá. Quem é cateto? Quem é hipotenusa? Cateto é o x e o 8, certo? Está encostando no ângulo de 90 graus. E o 10 é a hipotenusa. Então, você jogando isso na fórmula, Teorema de Pitágoras, o que vamos encontrar? Vamos encontrar o seguinte, temos que 10 ao quadrado tem que ser igual a 8 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é x ao quadrado, que eu não sei. 10 ao quadrado é 100. Tudo isso é igual a 36 mais x ao quadrado. Então, o que vamos fazer aqui? A mesma coisa do que fizemos no passado, no exercício passado. Ó, eu vou juntar o número com o número e vou isolar, ou seja, deixar de um lado sozinho a letra. Então, a mesma coisa. O que o 36 está fazendo aqui em relação ao x quadrado? Está somando. O que vai acontecer? Vou passar para o outro lado, fazendo a operação inversa, ou seja, o contrário da soma é a subtração. 100 menos 36. Tudo isso é igual a x ao quadrado. Ok? Isso aqui vai dar 100 menos 36 vai dar 64. Aí aqui já sabemos o que fazer, né? O que fazer aqui agora?
Daqui tem duas possibilidades, né? Ou você já pensa, que número que eu multiplico por ele mesmo que dá 64, que é 8. Letra C a resposta. Ou então você simplesmente calcula a raiz de 64. Raiz quadrada do número 64. Que isso vai dar 8. Resposta, letra C. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Tenham gostado da aula. Isso aqui foi uma coisa bem introdutória, teorema de Pitágoras, aquelas relações, ok? O que é um triângulo retângulo, ok? Então, eu vejo vocês na unidade 2. Até lá, um grande abraço.